Você pode perfeitamente simpatizar com a causa palestina, defender o direito do povo palestino ter sua própria nação, de não ser massacrado por Israel, mesmo sem concordar com os métodos terroristas do Hamas. Quer ver? Então, senta o dedo no like, engaja comigo, vamos nessa. Seguinte, não existe no mundo povo mais oprimido do que o povo palestino. É um povo sem pátria, que não controla o próprio território, que vive na miséria absoluta e depende de ajuda internacional para continuar vivo. Além disso, o povo palestino foi dividido à força em 2 territórios separados. Cada um hoje tem um governo diferente. Em termos de grana, de qualidade de vida e de poder militar, os palestinos são como se fosse um passarinho e Israel um elefante. Então é verdade que o povo palestino não pode continuar massacrado desse jeito, certo? E quem massacra? O governo de ultradireita de Israel. Esse é outro fato inegável. Israel controla todos os acessos da faixa de Gaza, mantém o controle militar na maior parte da Cisjordânia, ou seja, manda em tudo, inclusive no território do vizinho que é inimigo. Nesse contexto é que nasceu o Hamas, que foi criado em 1987 como um movimento político e filantrópico. Hamas significa Movimento de Resistência Islâmica. Na filantropia, o Hamas construiu hospitais, escolas, clubes. Com isso, ele ganhou simpatia do povo palestino. Por causa desse trabalho político e filantrópico, o Hamas não é considerado terrorista pela ONU. E nem por vários países que só reconhecem terroristas se a ONU declarar assim. Um desses países é o Brasil, por exemplo. Sim, oficialmente o Hamas nunca foi considerado terrorista por nenhum governo brasileiro, nem o atual, nem os anteriores. Mas outros países, como os Estados Unidos, a União Europeia, consideram sim que o Hamas é terrorista. E por quê? Porque além da política e da filantropia, ele também tem um braço armado, uma milícia chamada Izzadin al-Qassam, que é forte principalmente na faixa de Gaza, que é onde o Hamas governa hoje. Essa milícia é formada por fundamentalistas islâmicos que acreditam principalmente em 3 coisas: que eles nasceram para participar da Jihad, que é a Guerra Santa, que eles têm que destruir Israel com todo mundo dentro para criar o Estado palestino, e de preferência que eles próprios morram nessa batalha. No começo, o Hamas era só o principal opositor do Fatah, o movimento que preside a Cisjordânia e também comandava a faixa de Gaza. O Fatah vivia se desentendendo com Israel, então Israel financiou o Hamas para fortalecer o maior opositor do inimigo, ou seja, dividir para conquistar, sabe? Pois é, Israel deu muita grana para o Hamas por interesse político e fortaleceu o grupo até que ele tomou o poder na faixa de Gaza. Só que aí, com o poder na mão, o lado mais radical, armado, prevaleceu e ele não quer paz. Os combatentes são treinados desde criancinha a odiar os judeus e a desejar matar todo mundo. Eles defendem que o Estado palestino vá desde o Rio do Jordão até o Mar Mediterrâneo, ou seja, para isso acontecer, Israel simplesmente não pode existir, tem que ser destruído. Por outro lado, Israel também não perde uma oportunidade de atacar Gaza com a desculpa de estar se defendendo e combatendo o Hamas, mesmo quando não está. Por exemplo, nos últimos anos, Israel vem estrangulando cada vez mais a faixa de Gaza, controlando até a comida, a água que chega lá. 95% da água de Gaza não é potável, porque Israel contaminou essa água. Agora, nessa fase do conflito, os israelenses estão fechando o resto do fornecimento de água para Gaza. Não é que eles estão cortando a água do Hamas, eles estão cortando a água dos civis, dos cidadãos palestinos. Estão deixando pessoas comuns e até hospitais sem água. E isso é crime de guerra. Então é claro que o povo palestino é massacrado por Israel, e isso não tem nem como discutir. Mas eu também entendo que é complicado lidar com um grupo que não está disposto a nenhum tipo de conversa, não importa qual seja, ele só quer te matar. Então, de novo, não existe povo mais oprimido neste planeta que o povo palestino. Eles são vítimas. Mas os palestinos do Hamas não são vítimas, não.